Oi, nossa aula sobre planos astrais. Agora que você já conhece um pouquinho sobre essas realidades, sobre esses três estágios onde a consciência navega, flutua, ou até mesmo dos quais nós podemos entrar em contato ou sensorializar, que são os nossos planos internos, o plano físico, que é onde tudo isso está acontecendo, e também o nosso plano astral, onde os aspectos da consciência imaterial existem. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre os planos astrais, para que nós possamos aprofundar esse assunto e sobre esses aspectos, até porque nós vamos ter uma série de definições, uma série de informações que nos chegam e que muitas vezes precisam ser trabalhadas de acordo com a nossa compreensão desses aspectos sutis, certo? Então, se por acaso você não viu o vídeo de introdução sobre os planos astrais, te peço que volte até lá. Se você já participou da Semana da Apometria, assistiu o vídeo de introdução aos planos astrais lá na Semana da Apometria, pode continuar aqui com a gente. A gente vai falar uma série de definições, uma série de desdobramentos que são extremamente importantes agora. Se você quiser pegar um papelzinho e uma caneta e começar a anotar essas definições, eu te aconselho. Mas se não quiser, não tem problema, você vai poder voltar e assistir esse vídeo quantas vezes quiser. Quando a gente fala dos planos astrais, a gente precisa ter um cuidado. O primeiro deles é que muitos estão atrelados a aspectos religiosos. Cada uma das vertentes religiosas culturais dentro do orbe terrestre vão lidar com nomenclaturas diferentes para os aspectos do plano astral. Muitas vezes, essas nomenclaturas são diferentes, mas se referem à mesma informação, o mesmo espaço e o mesmo lugar. Uma coisa que a gente precisa entender é, primeiro, que cada uma das nossas emoções vai gerar aspectos no nosso plano interno, e a gente já vai falar disso depois no próximo vídeo. Mas quando a gente tem um aspecto do plano astral, a gente vai ter lugares onde energias semelhantes vão estar agrupados. Por exemplo, quando a gente fala de um lugar muito ruim, vamos pegar um lugar como, por exemplo, um lugar ruim. Eu não queria pegar nenhum exemplo que fosse muito ruim mesmo, até para a gente não entrar nessa energia. Mas vamos imaginar um lugarejo onde as pessoas sofrem muito, há muita violência, há uso de substâncias ilegais e ilícitas, né? As pessoas se aproveitam muito dos seus instintos nesse espaço. Logo, há muita raiva, descontentamento, há desamor, há desavenças. Isso vai gerar uma energia nesse espaço. O campo astral, o espaço astral que vai estar próximo a esse ambiente, que está no ambiente físico, vai ter as mesmas características. Tudo isso que está nesse mesmo ambiente vai estar dentro de um plano que a gente chama de crosta terrestre. É o aspecto de crosta terrestre, que é o aspecto exatamente superior ou que se sobrepõe ao espaço físico dentro do campo astral. Ele é extremamente denso e a gente vai ter regiões que variam muito, elas são muito diferentes. É como se a geografia do campo astral dentro da crosta fosse extremamente semelhante ou até mesmo exatamente igual à energia do plano físico. Como se fosse o duplo etérico, que é algo que a gente vai ver quando falar de corpos sutis. É como se fosse o duplo ou a cópia desse espaço físico. Quando a gente começa a se aprofundar nesse espaço para entender esses aspectos do plano astral, a gente vai começar a compreender que essas energias ou esses sentimentos que são mais nos elevam mais, que é o amor, a felicidade, a alegria, a consciência desperta, a empatia, todos esses elementos que nos utilizam vão começar a ter frequências mais altas, certo? Todos os elementos que de alguma forma nos aprisionam, a culpa, o medo, a vergonha, todos esses elementos vão ter frequências mais densas, mais baixas. E isso vai fazer a divisão entre os planos astrais superiores e os planos astrais inferiores. Por que nós chamamos de astrais superiores e astrais inferiores? Porque energeticamente os inferiores estão mais densos do que a nossa realidade física e os superiores mais sutis do que a nossa realidade física. Significa que a energia que a gente chama de crosta vai estar no meio, no limiar de existência entre o plano
superior e o plano inferior. Para que você compreenda ainda mais cada uma dessas classificações e possa entender os aspectos de como cada uma dessas definições vai permitir com que a gente, primeiro, entenda ou identifique a origem energética dos planos astrais, de quando ou de onde eles vêm em cada um desses aspectos do plano astral, nós vamos fazer alguns desenhos, certo? Então você já pode ir identificando dentro do seu espaço, do seu conjunto de crenças, das suas possibilidades, as nomenclaturas mais adequadas para o seu trabalho e para o seu dia a dia. Você só precisa entender que há frequências mais densas e frequências mais sutis. Quanto mais densa, mais necessidade de resgate ou de trabalho essas energias têm. Quanto mais sutis, mais informações têm para nos passar, porque há mais aspectos evolutivos com relação ao despertar de consciência e a liberdade, a verdade e o amor. Vamos desenhar um pouquinho sobre isso para que a gente possa entender essa divisão entre os planos? Quando começamos a entender os planos, precisamos ter um ponto de partida para eles. Para isso, nós temos como base a energia frequencial do nosso plano atual, o plano terreno, certo? Imagine que nós vamos fazer divisões para cima, com energia mais sutil, e aí você pode fazer associação entre energia mais bondosa, mais evoluída e todos esses aspectos, e energias mais densas, e que daí você pode fazer associação com essas energias que nos aprisionam, a culpa, o medo, a maldade de uma forma geral. Quando a gente olha para o plano terreno e olhamos acima, o próximo plano seria o plano etérico, ou, propriamente, o plano superior. Depois, teríamos o plano supretérico, o plano colonial, o plano astral, o plano angelical e o plano superior. Abaixo, teríamos o plano crostal, o plano subcrostal, o plano umbralino, o plano baixo, o plano abismal e o plano inferior. Toda vez que a gente olha para cada um desses planos, nós precisamos compreender que eles serão habitados por energias e consciências que estão vibracionando de acordo com esses ambientes. Por isso, nós precisamos compreender quais são os tipos de energias que habitam cada um desses elementos. Nós poderíamos ainda dividir as esferas inferiores com outras nomenclaturas, como por exemplo o abismo, as trevas, o Vale dos Suicidas e outros nomes que podemos dar como umbral e outras informações. Poderíamos ainda dividir os planos superiores como arte, cultura e ciência, amor fraterno universal, diretrizes dos planetas e assim de acordo com cada uma das nossas crenças. Nós vamos compreender que tipo de informação, ou que tipo de dado, ou que tipo de energia há em cada um desses espaços. Comecemos pelo plano terreno. No plano terreno, há todos os tipos de indivíduos vivendo na dualidade, o que significa que vibracionam energias inferiores e energias superiores, e muitas vezes ao mesmo tempo. Quando nós vamos para os planos superiores, essa dualidade começa a deixar de existir gradualmente. Quanto mais superior, menos dual para a esfera negativa e densa. Quanto mais inferior, menos dual para a esfera sutil e livre. Quando olhamos, por exemplo, para o plano crostal, vamos encontrar uma série de elementos e consciências que ainda estão presas à energia material. São aquelas pessoas que de alguma forma ou outra viveram a sua existência atreladas demais à realidade material. Elas desejam a sensorialização que temos no plano terrestre. São viciadas em seus bens, em suas propriedades e suas experiências. No plano subcrostal, vamos ter algumas pessoas que já estão ainda mais adensadas
e talvez até mesmo hipnotizadas com a própria existência. Elas estão vibracionando em monoideias, elas não conseguem enxergar a realidade. No plano umbralino, vamos ter pessoas completamente inconscientes da sua realidade, principalmente da sua realidade pós-vida. Elas vibracionam uma ideia ou uma forma de existência que se repete, pois a sua consciência está focalizada em um aspecto único da realidade. No plano baixo, vamos ter pessoas que ainda estão mais presas à culpa, ao medo e a uma série de informações. É no plano baixo, por exemplo, que está o Vale dos Suicidas, esse espaço onde as pessoas não aceitaram a sua própria existência e ainda assim se culpam por ter tirado a própria vida. No plano abismal, nós vamos ter uma série de consciências que se negam ou tentam não reencarnar e tentam agir sobre a realidade das outras pessoas. Nomenclatura como magos negros, dragões e uma série de outros tipos conscienciais adensados vão ser encontrados no plano abismal. E no plano inferior, que é o plano mais denso de todos, é o plano do nada, onde não existe a propagação do som, nem da luz, e é um plano de pressão extrema, ou seja, as consciências não são mais conscientes da sua própria realidade. Quando vamos para planos mais sutis e planos mais superiores, nos planos etéricos, é o plano logo acima da nossa realidade terrena, mas de uma forma leve e sutil. É o espaço de atuação onde as entidades astrais vêm para se comunicar conosco. O plano supraetérico é o plano entre o plano etérico e o plano colonial, mas é um espaço onde há muitas pessoas, muitas consciências que vagam de forma livre, mas não estão conscientes da sua realidade. É aquilo que muitas vezes nós vamos chamar de paraíso, porque as pessoas vivem numa ideia única, mas essa ideia única não é ruim, ela não é negativa, ela ainda assim é positiva. O plano colonial, que é o espaço onde estão as colônias astrais, que seria um plano semelhante ao nosso mental inferior, é um plano onde ainda vibracionamos parte da energia material, ainda vibracionamos muito fortemente as nossas emoções e ainda precisamos lidar com algumas delas e ter cuidado para que mantenhamos a nossa frequência equilibrada. A partir do plano astral ou astral superior é que vamos ter o nosso equilíbrio mais consciente, de forma mais perene, ou seja, estamos em mental superior. É um campo ou espaço onde a nossa realidade é mais sutil. Para que você possa entender a diferença entre alguns desses campos, logo na sequência, vou mostrar alguns trechos de vídeo do filme Nosso Lar, para que você possa compreender ainda mais cada uma dessas realidades. Já o plano angelical é um plano extremamente superior, onde as consciências co-criadoras com o cosmos existem. E o plano superior é um plano ainda mais sutil, com o qual não temos contato e do qual emanam diversas energias para o nosso apoio e o nosso amparo, onde as energias do Criador, de onde as energias do Criador vêm para nós. Compreendeu tudo sobre os planos astrais? Já sabe falar exatamente onde fica cada uma das energias, cada uma das consciências? Uma pessoa que está vibracionando muito medo, por exemplo, onde que ela pode estar vivendo, onde ela pode estar coexistindo? Uma pessoa que está vibracionando a culpa, onde ela pode estar vivendo, onde ela pode estar coexistindo? Por que a gente fala em coexistindo? Porque muitas vezes, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, quando a gente falar dos planos internos, esses planos tomam consciência e esses corpos, essas energias, podem ficar atreladas a algum desses espaços. E é isso que muitas vezes nós precisamos limpar dentro do processo apométrico. Todas aquelas consciências ou entidades que de alguma forma desencarnaram vivendo na raiva ou na ira, vão estar nos planos inferiores.
aquelas pessoas que de alguma forma desencarnaram, estão vivendo com a consciência desperta e que já passaram pela sua carga de aprendizado, muitas vezes que acontece dentro do espaço da erraticidade, outras vezes já no período de vida, estão vivendo nos planos superiores. As cenas que nós vimos ilustram muito bem a realidade de cada um desses ambientes. Obviamente, o cinema vai ter as suas licenças poéticas para a interpretação de cada um desses espaços. E também a sua capacidade de sensorializar e de entender essa realidade vai permitir que você faça leituras diferentes, interpretando cada vez mais a real verdade desses espaços, principalmente para você, porque esse é o aspecto mais importante. Você possa identificar essas energias e limpá-las, sabendo se elas são oriundas de um espaço ou de outro. Até porque quando a gente for falar lá na frente das técnicas para limpeza de espaços astrais, você vai precisar entender para onde você está comandando a energia. É um processo que a gente vai entender com calma, que a gente vai compreender e aos poucos ele vai sendo dominado por você mais e mais. Nós vamos comentar em vários estudos de caso mais para frente como que a gente faz a limpeza de cada um desses espaços e onde a energia estava. Ela atrelada a um sentimento, atrelada a um corpo, atrelada a uma manifestação e estava no ambiente astral específico. Ou como, por exemplo, nós buscamos informações de cada um desses planos superiores para trabalhar ou lidar com consciências que estão dentro do plano físico ou de planos inferiores. Certo? Nos vemos no próximo vídeo para falar dos planos internos. Até mais!